Imagine o impensável. Uma criança, declarada morta não uma, mas 3 vezes, milagrosamente abre os olhos novamente. Quando volta, não traz apenas uma segunda chance de viver. Ele carrega uma mensagem tão profunda e surpreendente que parece vir de um lugar além da nossa existência terrena. Um lugar que todos queremos acreditar, sonhamos, mas raramente ouvimos descrições diretas. Esta é a história de Landon Fitley, um menino que chegou ao limite entre a vida e a morte, cruzou para o desconhecido e voltou com uma revelação poderosa. Ele afirma ter visto Jesus, e o que ouviu dele é algo que você precisa conhecer. Especialmente se já questionou a existência de uma vida após a morte ou se perguntou o que acontece quando fechamos os olhos pela última vez. Esta história pode conter as respostas que você tem buscado. Prepare-se para embarcar em uma jornada que desafia a lógica, quebra dúvidas e toca diretamente o coração de um mistério divino. E se realmente houver um lugar além desta vida, e alguém pudesse voltar para nos contar sobre ele? E se essa pessoa fosse uma criança, sem razão para inventar tal história? O testemunho de Landon nos oferece uma chance de explorar profundamente essas questões. Embora alguns possam descartar histórias como a dele como fantasias ou alucinações, a clareza e os detalhes que ele apresenta sugerem algo muito mais sério. Suas palavras nos desafiam a reconsiderar o que pensamos saber sobre a vida e a morte. Tudo começou em um aparentemente comum domingo do ano de 1997. A família Fitley, como muitas outras, valorizava o tempo juntos nos finais de semana. A rotina era simples e reconfortante. Uma manhã na igreja seguida por um tranquilo trajeto de volta para casa, onde almoçavam e passavam o restante do dia relaxando. Mas aquele domingo estava destinado a ser qualquer coisa menos comum. Julie Fitley, uma mãe dedicada, conversava casualmente com seu marido, Andy, enquanto dirigiam por ruas familiares. No banco de trás, o pequeno Landon observava distraidamente a paisagem pela janela, completamente alheio aos eventos que mudariam sua vida para sempre. Se essas palavras tocaram seu coração e você deseja ouvir mais histórias como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Queremos compartilhar mais histórias inspiradoras e cheias de esperança com você, lembrando que há muito mais além do que podemos ver. Junte-se a essa comunidade e ajude a espalhar essa mensagem de fé e amor. O sol brilhava intensamente, lançando uma luz dourada dentro do carro e criando uma atmosfera de paz e rotina. Julie jamais poderia imaginar que aqueles seriam seus últimos momentos com o marido. A serenidade do dia e o conforto dos rituais familiares estavam prestes a ser interrompidos de forma violenta. De repente, o silêncio foi rompido pelo som de uma sirene. Uma ambulância avançava rapidamente por um cruzamento à frente. Os Fitley não tiveram tempo de reagir. O impacto foi devastador, lançando o carro violentamente fora de controle. O som de metal se amassando e vidro se quebrando encheu o ar enquanto o caos irrompia no meio de um dia até então tranquilo. Quando o carro finalmente parou, um silêncio ensurdecedor pairou sobre a cena, quebrado apenas pelo som crescente de sirenes se aproximando à distância. Os primeiros socorristas chegaram rapidamente, mas a gravidade do acidente era evidente. O veículo da família estava destruído, quase irreconhecível após a colisão. Dentro, Andy Fitley não resistiu aos ferimentos, perdendo a vida instantaneamente. Julie estava presa nos destroços, mas milagrosamente viva, embora gravemente ferida. Enquanto socorristas trabalhavam freneticamente para retirá-la das ferragens retorcidas, suas atenções se voltaram para o pequeno e imóvel corpo de Landon no banco de trás. Landon não respirava. Sua situação era crítica, e os paramédicos o levaram às pressas para o hospital mais próximo, lutando para mantê-lo vivo. Seu pulso era fraco, sua respiração quase inexistente, sinais de que seu corpo estava entrando em colapso. Apesar dos esforços incansáveis da equipe médica, o impensável aconteceu. Landon foi declarado clinicamente morto. A equipe ultrapassou os limites de sua experiência, tentando de tudo para reanimá-lo, mas não havia resposta. Parecia que seu tempo na Terra havia terminado antes mesmo de realmente começar. Enquanto isso, Julie, ainda lutando contra seus próprios ferimentos, recebeu a devastadora notícia da morte do marido. O peso de sua dor a atingiu como um golpe físico, mas, mesmo em meio ao sofrimento, sua mente estava consumida por Landon. Ela se agarrou à frágil esperança de que, de alguma forma, contra todas as probabilidades, ele pudesse sobreviver. Apesar dos avisos dos médicos para se preparar para o pior,
ela se recusava a desistir. Na sala de cirurgia, a batalha pela vida de Landon continuava. Seu coração parou mais 2 vezes, e por 2 vezes os médicos conseguiram trazê-lo de volta. Cada vez que seu coração parava, era como se ele se aproximasse mais do limite de outro mundo, suspenso entre a vida e a morte, puxado por forças invisíveis. A equipe médica trabalhava incansavelmente, seus rostos expressando uma mistura de concentração e desespero silencioso, fazendo tudo o que podiam para mantê-lo ancorado ao mundo dos vivos. Julie, tomada pelo medo e pela dor, rezava com desespero. Suas orações não eram meras palavras, eram gritos angustiados das profundezas de sua alma, implorando a Deus que poupasse a vida de seu filho. Naquele momento, ela sentia sua fé sendo testada como nunca antes. Já havia perdido o marido e agora estava à beira de perder seu único filho. Entre lágrimas, sussurrou: "Por favor, Deus, não leve ele. Não ele também." Para os médicos, a situação era crítica, e eles sabiam que o tempo estava se esgotando. As chances de sobrevivência de Landon eram mínimas, e, mesmo que ele resistisse, temiam que sofresse danos cerebrais severos. Como uma criança poderia sobreviver após ser declarada morta 3 vezes sem consequências profundas? Eles prepararam Julie para o aparentemente inevitável. Se Landon acordasse, talvez não fosse mais o mesmo menino que ela conhecia. Apesar das previsões desoladoras, Julie se recusava a se render ao desespero. No fundo do coração, acreditava que o espírito de seu filho era mais forte do que o corpo fragilizado. Ela se agarrou à pequena esperança de que ele retornaria, não como uma sombra de si mesmo, mas como o garoto que ela sempre amou. Os dias se transformaram em semanas enquanto Landon permanecia em coma, inconsciente, ligado a máquinas que mantinham seu corpo funcionando. Julie nunca saiu do lado dele, segurando sua mão como se apenas seu toque pudesse trazê-lo de volta do abismo. A equipe médica o monitorava cuidadosamente, seus rostos refletindo a dura realidade que já haviam testemunhado em casos semelhantes. Pacientes em coma muitas vezes enfrentavam desfechos tristes, e a condição de Landon oferecia poucas razões para otimismo. Mas a história de Landon não era como nenhuma outra. Lá estava ele, imóvel, cercado pelos bips rítmicos das máquinas que preenchiam o quarto do hospital com som mecânico estéril, um eco tênue de esperança em meio à incerteza. Enquanto o corpo de Landon permanecia imóvel, sua consciência estava longe de estar inerte. Mais tarde, ele descreveria a experiência como um desprendimento de seu espírito, libertando-se das amarras de sua forma física e deixando para trás o leito hospitalar. Ele se viu em um reino indescritível, um lugar de luz e paz tão sereno que parecia um sonho, mas mais vívido e real do que qualquer coisa que já havia conhecido. Nesse lugar, seus sentidos estavam intensificados de maneiras inimagináveis. As cores eram mais ricas, mais brilhantes, os sons se misturavam em uma harmonia tão perfeita que parecia de outro mundo. Uma paz profunda o envolvia, acalmando cada fibra de seu ser. Ele percebeu, com uma certeza inabalável, que havia cruzado para o céu. Recordava com clareza caminhos pavimentados com ouro, brilhando com uma luz própria. O próprio ar parecia cintilar, não por causa de um sol visível, mas de um brilho etéreo que infundia tudo com calor e amor. Enquanto caminhava por essa paisagem celestial, Landon viu figuras banhadas em uma suave luz dourada. Não eram estranhos. Embora não reconhecesse imediatamente todos os rostos, sentia uma conexão inexplicável com eles. Logo, compreendeu a verdade. Estava cercado por parentes que haviam falecido muito antes de seu nascimento. A revelação era impressionante, mas, ao mesmo tempo, parecia natural, como se ele sempre soubesse de sua existência. Entre essas figuras estavam 2 crianças pequenas que o cumprimentaram com sorrisos calorosos e amorosos. Naquele momento, Landon não conseguia identificar quem eram, mas sua presença lhe trouxe um conforto imenso e uma sensação de familiaridade. Muito mais tarde, ele descobriria quem eram, irmãos que ele nunca conheceu. Eram os filhos que Julie havia perdido antes de ele nascer, perdas sobre as quais ela jamais havia falado. Landon não tinha como saber sobre eles, e, no entanto, lá estavam, abraçando com amor puro e incondicional. Então, entre essa reunião de almas radiantes, uma figura distinta apareceu. A luz que emanava dessa pessoa era tão intensa e acolhedora que ofuscava tudo ao redor. Landon não precisou de apresentações, soube imediatamente quem era. Era Jesus. Sua presença era avassaladora,
não de uma forma assustadora, mas com um amor abrangente que fez Landon chorar. Todo medo, toda dor terrena, parecia derreter sob o olhar de compaixão tão puro. Jesus não falou no sentido convencional. Suas palavras ressoaram diretamente na alma de Landon. A mensagem era clara e inesquecível. Ainda não é sua hora. Você tem uma missão a cumprir. Deve voltar à Terra e compartilhar esta mensagem. O céu é real. A vida continua além da morte, e cada pessoa tem um propósito divino. Embora a paz e o amor do céu fossem tão profundos que Landon não quisesse partir, ele compreendeu a gravidade do que Jesus lhe pedia. Ele sabia que precisava voltar, mesmo que isso significasse retornar a um mundo de dor e sofrimento. Em um instante, a visão desapareceu, e ele sentiu-se sendo puxado de volta, como se por uma força invisível. Passou por um túnel de luz e calor até que, finalmente, seus olhos se abriram. As luzes fluorescentes do quarto do hospital o saudaram. Landon havia retornado, não apenas à vida, mas com um propósito que moldaria todo o restante de sua existência. Médicos e enfermeiras correram para o lado dele, seus rostos uma mistura de espanto e descrença. Depois de tudo que seu corpo havia suportado, depois de ser declarado morto 3 vezes, Landon não estava apenas vivo, ele estava acordado, alerta e falando. Quando a equipe médica começou as avaliações, prepararam-se para encontrar sinais de danos cognitivos ou perda de memória. Mas Landon desafiou todas as expectativas. Reconheceu imediatamente sua mãe, apertando a mão dela com uma força que contradizia sua aparência frágil. Julie chorava sem parar, tomada pela realização de que suas orações haviam sido atendidas. Seu filho havia voltado, não como uma versão reduzida de si mesmo, mas como o menino que ela sempre conheceu e amou. A jornada de volta à vida não foi sem desafios, mas a determinação de Landon era inabalável. Ele tinha visto o rosto de Jesus, sentido o abraço do céu e agora carregava o peso de uma missão que estava pronto para cumprir. Sua história estava apenas começando, e a mensagem que trouxe tocaria a vida de inúmeras pessoas. Foi nada menos que um milagre, um que Julie lutava para compreender totalmente, mas pelo qual era profundamente grata. Após semanas de silêncio, Landon começou a falar. Sua voz era fraca, mas suas palavras carregavam um poder que ninguém na sala poderia ter previsto. Ele descreveu suas experiências com detalhes vívidos, pintando um retrato de ruas douradas, figuras angelicais e uma paz avassaladora. O que deixou Julie completamente sem palavras foi quando Landon mencionou ter conhecido seus 2 irmãos. Ele falou com clareza impressionante, descrevendo suas aparências e a maneira amorosa como o receberam. O coração de Julie quase parou. Ela jamais havia compartilhado a dolorosa história de seus abortos espontâneos com Landon. Era um capítulo de sua vida que escolheu manter em segredo. Como ele poderia saber? Ainda assim, ali estava ele, narrando a existência de seus irmãos com uma certeza que desafiava qualquer explicação. A realização a deixou abalada e maravilhada ao mesmo tempo. O que ele dizia não era apenas uma história, era algo além de sua compreensão, algo que ressoava com uma verdade impossível de negar. A equipe médica ouviu em silêncio atônito. Já haviam testemunhado pacientes que relatavam experiências de quase morte, mas nada como aquilo. Os relatos de Landon sobre eventos e pessoas que ele não poderia conhecer levantavam mais perguntas do que respostas. Cientificamente, era impossível explicar o que ele estava descrevendo, mas era inegável que algo extraordinário havia acontecido. Para Julie, aquele momento era uma tempestade de emoções conflitantes. Ela estava imensamente feliz por seu filho ter sobrevivido e grata pela mensagem milagrosa que ele trazia. No entanto, o luto pela perda de Andy, seu marido, pesava em seu coração. Andy fora um homem gentil, um pai amoroso, e sua ausência deixava um vazio que nem mesmo um milagre poderia preencher. Julie tentava reconciliar sua gratidão com a dor esmagadora da perda. Com o passar das semanas, a recuperação de Landon desafiava todas as expectativas médicas. Ele recuperava sua força a uma velocidade impressionante, muito mais rápido do que qualquer um havia antecipado. Apesar da gravidade de seus ferimentos, sua mente permanecia afiada como sempre. Enquanto seu corpo passava por cirurgias e terapias, Landon estava focado em algo maior: compartilhar sua experiência. O que começou como conversas reservadas com a família logo se expandiu para amigos, médicos e até mesmo visitantes curiosos.
Landon falava com uma convicção que transcendia sua idade, como se tivesse adquirido uma sabedoria que ultrapassava sua vivência terrena. Sua história se espalhou rapidamente. O relato de sua sobrevivência milagrosa e sua visão do céu começou a atrair atenção. Pessoas de todas as origens o procuravam, não apenas por curiosidade, mas em busca de esperança, respostas ou paz para suas próprias vidas. Landon não se apresentava como alguém com todas as respostas, afinal, ele ainda era apenas uma criança. No entanto, sua postura serena e a sinceridade com que falava traziam conforto àqueles que o ouviam. Ele compartilhava a mensagem que Jesus lhe confiara: acreditar, ter fé e compreender que a morte não é o fim. Landon descrevia o céu como um lugar tão cheio de amor e luz que as palavras mal conseguiam fazer justiça. Ele falava de um reino onde nos reunimos com aqueles que amamos, um lugar onde a tristeza é substituída pela alegria e onde cada alma encontra paz. Seu testemunho oferecia consolo àqueles que estavam de luto, assegurando-lhes que seus entes queridos estavam seguros em um lugar de amor infinito. Para Landon, a experiência era ao mesmo tempo um presente e uma responsabilidade. Ele sabia que havia recebido uma segunda chance, não apenas para viver, mas para compartilhar o que havia visto e sentido. Às vezes, o peso dessa missão parecia esmagador. Ele estava ciente de que muitos poderiam ignorar suas palavras ou até zombar de sua história. No entanto, ele aceitava essa tarefa com uma determinação tranquila, guiado pelo propósito que lhe fora confiado. Com o tempo, começaram a chegar convites para que Landon compartilhasse seu testemunho em igrejas, grupos comunitários e outros eventos. Ele já não era apenas o menino que havia sobrevivido a um terrível acidente, tornará-se um mensageiro, um símbolo de algo muito maior que ele mesmo. Landon falava diante de centenas, às vezes milhares de pessoas, sempre com humildade e honestidade. Ele narrava não apenas a beleza do céu, mas também o amor puro e incondicional de Jesus, um amor tão profundo que ele frequentemente se emocionava ao descrevê-lo. Sua história tornou-se um farol de esperança e fé para muitos. Aqueles que haviam perdido entes queridos encontravam conforto em suas palavras, vendo-as como um sinal de que seus amados estavam em paz. Até mesmo céticos, comovidos pela autenticidade de seu testemunho, começaram a reconsiderar suas dúvidas. O impacto de Landon era inegável. Ele tinha uma maneira de se conectar com as pessoas em um nível profundamente emocional, oferecendo um vislumbre de algo além das lutas da vida cotidiana. Julie observava seu filho com orgulho e admiração. Sempre soubera que Landon era especial, mas nunca poderia imaginar o caminho que sua vida tomaria. Ao ver como as palavras de Landon tocavam outras pessoas, ela própria começou a encontrar cura. Pouco a pouco, sua tristeza foi sendo substituída por um senso crescente de paz. Julie começou a ver propósito não apenas na sobrevivência de Landon, mas também em sua própria dor. Talvez, pensava ela, houvesse um plano maior em ação, um que ela estava apenas começando a compreender. Landon também sentiu a mudança dentro de si. Reconhecia que sua experiência o havia transformado para sempre. Ele sabia que não bastava apenas relatar sua jornada. Precisava viver de uma maneira que refletisse o amor e a luz que testemunhara no céu. Seu propósito era claro: lembrar as pessoas que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Nem todos estavam prontos para aceitar a história de Landon. Alguns céticos questionavam a autenticidade de sua experiência, sugerindo que suas visões não passavam de efeitos de um cérebro privado de oxigênio, uma alucinação provocada pelo trauma. Apontavam para explicações científicas para experiências de quase morte, citando estudos que relacionavam esses fenômenos a mudanças químicas no cérebro. Para eles, caminhos dourados e figuras angelicais eram meras criações imaginativas de uma mente tentando processar um evento incompreensível. Apesar das teorias apresentadas, a história de Landon nunca vacilou. Ele não discutia nem tentava convencer ninguém. Apenas compartilhava o que havia visto e sentido, deixando que cada pessoa chegasse às suas próprias conclusões. Julie, no entanto, enfrentava uma tempestade de emoções. Sentia uma imensa gratidão pela sobrevivência de seu filho, mas também era atormentada pela tristeza profunda e pelo vazio deixado pela perda de Andy. Ele fora um homem bondoso, um pai amoroso, e sua ausência era uma ferida que nem mesmo um milagre poderia curar. Nos momentos de solidão, Julie enfrentava perguntas que surgiam sem aviso. Por que Deus salvou seu filho, mas não seu marido? Por que essa mensagem divina foi confiada a Landon e não a ela?
Não havia resposta simples, e reconciliar sua dor com sua fé era um desafio diário. No entanto, com o tempo, a perspectiva de Julie começou a mudar. Ela passou a entender que sua raiva e confusão eram partes naturais do processo de luto, mas não precisavam defini-la. As palavras de Landon frequentemente ecoavam em sua mente, especialmente quando ele falava sobre o amor avassalador e a paz que sentirá no céu. Gradualmente, Julie encontrou uma calma que nunca havia conseguido oferecer a si mesma. Ela começou a aceitar que poderia haver um propósito além de sua compreensão, uma razão para os acontecimentos se desenrolarem daquela maneira. Suas orações deixaram de ser gritos de desespero e se tornaram esforços sinceros para se conectar com o divino de uma forma que nunca havia experimentado antes. A experiência de Landon abriu uma porta em seu coração, permitindo-lhe encontrar conforto na crença de que Andy estava em paz, no lugar que Landon descrevera tão vividamente. O caminho de recuperação de Landon estava longe de ser fácil. Foi um processo longo e doloroso, marcado por fisioterapia, cirurgias e momentos de intensa frustração. Seu corpo carregava cicatrizes do acidente, constantes lembretes do trauma que ele havia enfrentado. No entanto, Landon encarou esses desafios com uma determinação silenciosa que parecia quase sobrenatural. Sua resiliência e coragem pareciam vir da experiência que viverá além deste mundo. Ele nunca reclamava da dor ou das dificuldades. Em vez disso, focava na missão que acreditava ter sido confiada a ele: compartilhar sua história e espalhar uma mensagem de esperança e fé. Com o passar dos anos, o alcance de Landon cresceu. Ele já não era apenas um menino que havia sobrevivido a um acidente terrível. Tornou-se um mensageiro, um símbolo de algo muito maior do que ele mesmo. Ele viajou para igrejas, escolas e conferências, frequentemente falando para centenas ou até milhares de pessoas. Com humildade e sinceridade, ele narrava sua experiência, não para glorificar a si mesmo, mas para inspirar outros. Ele falava não apenas sobre a beleza do céu, mas também sobre o amor puro e incondicional que sentirá de Jesus, um amor tão profundo que o fazia chorar sempre que o descrevia. Para muitos, Landon tornou-se um testemunho vivo de esperança e fé. Sua história oferecia consolo àqueles que estavam de luto, assegurando-lhes que seus entes queridos estavam em um lugar de paz e amor. Até mesmo alguns céticos começaram a questionar suas dúvidas, comovidos pela autenticidade e emoção das palavras de Landon. O impacto de seu testemunho era inegável. Ele ressoava profundamente nas pessoas, tocando em um anseio universal por uma prova de que há algo maior do que as lutas da vida cotidiana. Julie observava seu filho com uma mistura de orgulho e admiração. Sempre soubera que Landon era especial, mas nunca poderia ter imaginado o caminho extraordinário que sua vida tomaria. Ao ver como as palavras de Landon traziam cura e esperança a outras pessoas, ela sentiu sua própria dor começar a suavizar. Pouco a pouco, sua tristeza foi substituída por um crescente senso de paz. Ela começou a enxergar um propósito maior, mesmo em meio à sua perda. Através de Landon, ela passou a compreender que até mesmo a dor podia fazer parte de algo significativo. Para Landon, a experiência o transformou completamente. Ele abraçou sua missão, entendendo que não se tratava apenas de contar sua história, mas de viver de uma maneira que refletisse o amor e a luz que ele havia experimentado no céu. Tornou-se uma ponte entre dois mundos, carregando uma mensagem de paz e amor de um para o outro. Landon sabia que, enquanto tivesse fôlego em seu corpo, continuaria compartilhando sua história e cumprindo a missão que Jesus lhe dera. No fim, a história de Landon não era apenas sobre um menino que voltou da beira da morte. Era sobre a mensagem profunda que ele carregava, uma mensagem que transcende tempo e espaço. Seu testemunho tocava na essência do que significa ser humano, lembrando-nos de que todos fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Para aqueles que realmente ouvem, as palavras de Landon têm o poder de transformar a maneira como enxergamos a vida, a morte e tudo o que está entre elas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se essa mensagem tocou seu coração, convidamos você a curtir o vídeo e compartilhá-lo com seus entes queridos. Alguém que você conhece pode precisar ouvir estas palavras hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuarmos explorando histórias inspiradoras de fé, esperança e propósito juntos. Seu apoio ajuda a levar essa mensagem ainda mais longe.